Hebreus capítulo 13, versículo 8 de Hebreus 13, diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não muda. É a mesma palavra. O Evangelho é um só. As promessas dele é uma só. Ele não muda. O que ele ensinou perdura até nossos dias e vai perdurar por toda a eternidade. Se levante quem quiser se levantar, se coloque contra quem quiser se colocar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Muitos tentaram e morreram, e a palavra continua hoje aqui. Muitos estão tentando nos nossos dias. Em pleno século 21, existem pessoas se levantando contra essa palavra, querendo proibir que ela seja ministrada, que ela seja ensinada, fazendo de tudo para retirar ela das livrarias, de nossas mãos. Existem países em que é proibido as Sagradas Escrituras entrar nesse país. Mas ainda assim, ela está lá dentro desses países que proíbe que ela esteja. Porque existem homens e mulheres fiéis que acreditam nela, na palavra do Senhor, que arriscam suas próprias vidas para manter essa palavra nesses países em que é proibido ela estar. Mas ela está lá. E sempre vai estar. Em outro momento, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Quer você creia ou não, ela é a verdade que liberta. Quer você creia ou não, ela é a palavra da salvação. Quer você creia ou não no Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então nós precisamos, amados, colocar a nossa vida debaixo da palavra do Senhor, das promessas dEle. Se Ele é o mesmo ontem e eternamente, as promessas que Ele nos prometeu quando aqui esteve, elas estão vigorando até os nossos dias. Porque Ele não diz uma coisa e depois desdiz. Ele não volta atrás daquilo que diz. Se Ele diz que é assim mesmo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é verdade? É, Ele está aqui. Nós podemos sentir a presença dEle? Amém. Quando louvamos, né, esse momento de adoração, de louvor, onde o Senhor Jesus foi aqui exaltado, engrandecido, você não sabe como Ele ficou feliz em ver todos nós aqui clamando pelo nome dEle, louvando o nome dEle, adorando o nome dEle. Ele ficou muito satisfeito com cada um de nós. Que independente dos problemas, das dificuldades que eu sei que muitos têm e quem não tem, independente disso tudo, nós sabemos que nós devemos a Ele louvor, adoração, glorificação e exaltação. É como eu disse na oração, ainda que nós não tenhamos tudo que nós gostaríamos de ter. Nós temos 1001 razões para levantar nossas mãos mesmo e glorificarmos, exaltarmos, bendizermos ao Senhor. E isso é muito bom. Nosso espírito se satisfaz quando nós exaltamos a Ele, glorificamos a Ele com o coração puro, sincero, com toda a vontade do nosso coração, porque a gente sabe o quanto nós somos devedores dEle. Se o mundo todo pudesse entender isso, se as pessoas, o mundo inteiro, se a nossa nação pudesse entender isso, seria muito bom. Seria muito bom. É como eu falei aqui uma vez, imagine o Brasil inteiro louvando ao Senhor Jesus, numa só voz. Nesse momento aqui, todos os brasileiros serem tomados em seus corações, de saírem às portas das suas casas, e ali exaltar
levantar as mãos aos céus e glorificar, e exaltar. Imagine, amado, essa terra ia tremer. Essa terra ia sacudir. O mal ia bater em retirada. Essa nação seria ricamente abençoada. Porque bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas infelizmente, a nossa nação está dividida com cultos e sacrifícios a outros deuses, mesmo não sendo deuses, porque Deus só há um. Nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus Cristo para testemunhar da existência desse Pai, do amor desse Pai, da preocupação desse Pai por todos os habitantes da terra. Mas infelizmente, nem todos chegaram ainda a essa maturidade. Aí eu digo assim, provocando mesmo, chegar a esse nível intelectual para compreender que as nossas vidas são dele, unicamente dele, porque ele, Jesus, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos resgatar. Nós somos dele, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente, eternamente é por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos seculoros. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus, e nada, nem ninguém poderá impedir que os planos dele sejam cumpridos. E bem-aventurado aqueles que creem nestas coisas e entregam suas vidas na mão do Senhor. Aleluia! Vamos lá para Apocalipse. Você sabe que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Glória a Deus, descobrimos a pólvora. Mas Apocalipse é o fim, retrata o fim de todas as coisas. Sabe quando você já assistiu um filme e sabe qual é o final? Assim somos nós que cremos na palavra do Senhor. Nós já sabemos o final de todas as coisas. Por isso que o livro de Apocalipse foi escrito. Por isso que Deus revelou a João, o apóstolo João, todas as coisas que haveriam de acontecer no final de tudo. Para que nós, que cremos, você crê? Dê glória a Deus. Porque, infelizmente, há pessoas que não creem. Há pessoas que não acreditam. Infelizmente. E por não acreditarem, são pessoas infelizes. Porque não tem esperança. Não tem esperança. Mas nós temos esperança. Porque confiamos em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confiamos nas promessas dele. Confiamos. Uma das promessas me veio aqui agora. O Senhor Jesus, antes de morrer, anunciou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que ele, para onde ele iria, os discípulos não iriam mais. E quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram muito tristes. Aí Jesus, quando viu a tristeza nos seus olhos, aí deu uma palavra de esperança. Aleluia. Você está triste? Receba uma palavra de esperança agora. Que Jesus disse aos discípulos lá, e diz hoje aqui, a cada um de nós. O que foi que Jesus disse, pastor? Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique triste, não fique preocupado. Não se turbe o vosso coração. Aí Jesus disse, creia em Deus, e creia também em mim, que na casa de meu Pai, há muitas moradas. Você crê nisso? Existe uma outra criação, amados. Existe essa aqui, de seres mortais, que somos nós, que já até nos acostumamos, né? Que diz assim, todo mundo vai morrer. Quem disse isso?
Jesus disse outra coisa diferente. Ele disse, não se turbe o vosso coração, não fique triste. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Onde é a casa do pai? Aqui na terra? É lá, não é aqui. Você crê nisso? Aqui nós estamos só de passagem. Por isso muitas pessoas dizem que nós somos peregrinos. O que é um peregrino? É aquele que é aquele andarilho. Vai passando de cidade em cidade. Ele não tem uma cidade permanente. Assim somos nós. Nós estamos aqui só de passagem. Né? Enquanto estivermos aqui de passagem, mas a gente tem que correr atrás, trabalhar aqui e ali, né? Procurar o melhor para nós, estudar. Cadê o jovem aqui? Tem que estudar. Então, enquanto a gente está aqui, a gente precisamos dessas coisas. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, a gente ambicionou algo maior. A gente descobriu coisa que as pessoas não conhecem nem sabem. Nós estamos aqui só de passagem. E que Jesus disse, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles disse, Jesus, você crê em Jesus? Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Aí eu contemplo assim, os discípulos ainda meio assim duvidosos, assim como alguns agora aqui ficam assim meio assim, será que é isso mesmo? Aí Jesus disse completa, e se não fosse assim? Eu teria dito a vocês, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar para onde? Para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso mesmo, isso parece loucura para as pessoas do mundo lá fora. Porque as pessoas do mundo lá fora só acreditam naquilo que vem. E tudo que nós vemos, um dia tem fim. Essa madeira está dando cupim. Não é sério mesmo, está dando cupim. Um dia o cupim vai comer tudo, vai ter que trocar e jogar fora. Tudo que você pode ver aí tem fim. Essa cadeira está sentada, um dia, olha lá, você sentar aí, vai quebrar a peça, vai cair no chão. Um dia tem fim. Tudo que é material tem fim. Mas só que nós cremos agora em algo eterno. E parece loucura para o mundo aí fora. Assim como é uma loucura Maria ter nascido sem relação sexual, ter sido gerada no ventre de Maria sem relação sexual. Isso é uma coisa racional? Não. Isso é uma coisa sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. Ele não está submisso à lei terrena aqui. As leis deles, a lei dele é do alto. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde lá dormindo e roubam. Ou junte lá em cima. Isso é loucura para o homem material, que ambiciona riquezas aqui. Mas você já viu caminhão de mudança no cemitério? Não. Porque quando você morre, fica tudo aí. Tudo aí, mas mesmo assim eles vivem buscando algo que possa satisfazer. Mas o que é que pode satisfazer o coração do homem? Jesus. Só Ele pode satisfazer. E a nós que descobrimos isso, nós vivemos uma vida de satisfação. Né? Glória a Deus por isso. Tem uma canção muito antiga que diz assim, o amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Essa é antiga, né? E muito maravilhosa. Eu mandei ler Apocalipse, não foi? Apocalipse, capítulo 14. Como eu estava falando, Apocalipse retrata o final de todas as coisas. Capítulo 14, o versículo eu vou dizer já já.
é o final de todas as coisas. Para nós, é um livro que nos traz esperança. Nós conhecemos o fim e esperamos ansiosamente que esse fim aconteça. Porque esse fim que está escrito em Apocalipse é o início de algo poderoso, glorioso, que Jesus, que é o mesmo ontem e eternamente, veio anunciar aqui. Ele veio anunciar o reino dele, que é eterno. E nos convidar para sermos integrantes desse reino. E em contrapartida disso, o livro de Apocalipse mostra uma série de acontecimentos assim, catastróficos, causados por espíritos malignos, por demônios, causados pela mão de Deus em determinar o fim do governo humano. Deus vai pôr um fim em todo sofrimento. Você crê nisso? Nós não vamos sofrer mais, nós não vamos passar mais nenhum tipo de necessidade, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e o plano de Deus foi desde lá, do início da criação do homem. E de lá para cá, o Senhor vem arrebanhando multidões. E eu espero que tenha arrebanhado você, que você se torne ovelha do seu pasto, que você se torne um povo de Deus, que você se torne um homem, uma mulher convertido ao Senhor, um homem, uma mulher de fé, que acredita no sobrenatural de Deus. E é isso que nós vamos ler aí agora. Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo surgiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos ficar só até aí. Antes de mais nada, amado, esse anjo veio proclamar o quê? O evangelho eterno. Por que o evangelho eterno? Porque ele nunca vai deixar de existir. O evangelho eterno. O que é evangelho? As boas novas. E esses evangelhos estão contidos nas Sagradas Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos para a nossa salvação. Veja o amor, a preocupação e a misericórdia de Deus. Quando isso aconteceu, foi em meio a um grande turbilhão de coisas. E já prestes para a reta final, que Apocalipse são 21 livros, se não me engano, a gente está no 14 para 21, 7 capítulos. Já estava como que já no limiar de todas as coisas. O Senhor se preocupa em agora enviar um anjo para proclamar o evangelho eterno, porque Ele ama a todos nós, Ele se preocupa com todos nós, Ele quer que todos nós venhamos a crer
a entregar a nossa vida, a nos render, a entender que nós sem Ele não vamos para lugar nenhum. Ficamos andando em círculo o tempo todo, e nós que somos os menos abastados desse planeta, nós bem sabemos disso. A nossa vida é correria o tempo todo, buscando algo melhor, buscando uma satisfação melhor, buscando um conforto melhor para a nossa casa, buscando ganhar um dinheirinho a mais, buscando isso, aquilo e aquilo outro, mas nós chegamos num momento que nós vivemos andando em círculo, né? Porque já demos de tudo, só chegamos até ali, e para manter aquilo ali, você precisa ainda suar, para não perder aquilo que já ganhou. Então, essa é a nossa vida, que eu chamo de vidinha. Você está satisfeito com a vida que você está levando? Seja sincero, materialmente falando, nenhum de nós estamos. Mas por mais que nós venhamos adquirir riquezas, ainda assim, continuamos buscando algo mais. Algo mais. Nessa correria insana. Consumo e consumismo, e é o tempo todo assim, o tempo todo assim. Amados, nós precisamos entender que sem Deus nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos entender que Ele nos criou somente para isso, para depois vir a morte, te levou, enterrou, os bichos comeu, acabou. Não, Deus nos criou para algo melhor, para algo maior. Então a preocupação dEle é fazer com que todos entendam, e já no limiar, em meio a muita coisa acontecendo, Ele viu um anjo para proclamar o Evangelho eterno, na esperança que naquela última hora, aquelas últimas pessoas pudessem despertar, pudessem se converter dos seus maus caminhos, pudessem reconhecer que nós precisamos dEle, e não mais ficarmos nessa arrogância, prepotência, esse orgulho, essa vaidade, de muitos têm até vergonha de se identificar como crentes, como cristão, ou de carregar a Bíblia em suas mãos. Eu sempre digo aqui, quem tem que se vergonhar é o mundo, com as suas sem-vergonhices, com as suas prostituições, com as suas ladroices, com as suas corrupções, mentiras, devassidão, promiscuidade. São eles que têm que se vergonhar. Nós não, nós devemos honrar o Senhor. O que é que o anjo proclama? Temei a Deus, versículo 7, dizendo com grande voz, né? Eu penso que o anjo assim, com um vozeirão assim, né? Bem alto, aquele estrondo, temei a Deus. E você sabe que esse temer aí não é você ficar com medo de Deus. Deus não quer que você fique com medo dEle. Deus quer que você o ame. É o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Deus quer que você o ame. E amar a Deus é respeitar e reverenciar esse Deus maravilhoso. Temer a Deus é você respeitar a Deus, você obedecer as suas ordenanças, os seus mandamentos, a sua palavra. No início você faz, né, por obrigação, mas depois, se você adentra em seu coração a palavra dEle, você cumpre os mandamentos com alegria. Como diz o Salmo, né? Servir ao Senhor com alegria, com satisfação. Aí, aos poucos, você vai se enchendo da presença dEle. Você vai se enchendo da palavra dEle. Você vai mudando de dentro para fora. O Espírito Santo vai, te dando cada vez mais entendimento, sabedoria, iluminando o seu coração, a sua alma, o seu ser. E daqui a pouco, meu amado, você compra uma Bíblia grande mesmo e sai passando pelo meio deles. E ele diz, Pai do Senhor, irmão, com gozação. E você levanta a mão, a paz do Senhor, Deus te abençoe. E eles passam a te respeitar. Respeitar. A sua família vai ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando a casa cai, quando o bicho pega lá, ele vai procurar você, porque vê em você uma mulher santa, um homem santo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa séria, responsável de oração.
Isso tudo é o que o anjo está proclamando. Temei a Deus e dá-lhe glória. Dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor, igreja. Dá glória ao Senhor, igreja. Dê glória a Deus. Glorifique a Deus, não só nos seus lábios, mas na sua maneira de viver. Você glorifica a Deus nos seus gestos, nos seus pensamentos, no seu comportamento, nas suas palavras, no seu jeito de andar. Você glorifica a Deus. Tudo muda na nossa vida. É como eu já disse aqui. Aí você vê de onde você saiu e você se envergonha. Meu Deus, eu fazia aquilo. Eu falava aqueles palavrões. Eu tratava as pessoas com estupidez, com ignorância. Eu já bati na pessoa que quase ela morre e tinha prazer nisso. Hoje eu tenho vergonha. Porque hoje eu sou de Deus. Hoje você pode dizer assim, sou sangue bom. O sangue que corre em minhas veias é o sangue de Jesus, porque Ele habita em mim. Aleluia! Temei a Deus e dá-lhe glória. Aí agora, porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus, ou seja, o julgamento de Deus. Eu pergunto a vocês, a volta de Jesus está perto ou está longe? Está perto ou está longe? Eu creio que está perto. Eu creio que está perto. Já conversando com o irmão, pastor, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Eu sei. Mas essas coisas para acontecer para Deus, no estalar de dedos. Num abrir e fechar de olhos. Num instante. Porque quando Deus quer é assim. E Ele mesmo disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, a volta de Jesus está perto. E ainda que você, com todo o conhecimento teológico, escatológico, pense que ainda falta muita coisa, Ele pode voltar para você hoje. Mas você sabe, amado, que quando a morte vem, não escolhe idade. Se você for lá no cemitério, quando eu vou no cemitério, eu fico passeando lá por aquelas... Aí você vê data de nascimento, data de óbito, data de nascimento, data de óbito. Tem pessoas, crianças, adolescentes, adultas, velhos e idosos, de todo jeito está lá no cemitério. Então, ainda que você ache que falta muita coisa, mas Jesus pode voltar para você hoje. Porque você pode ser, chegou o dia da sua morte, e ali acabou. Só no dia da ressurreição. Se sua vida estiver diante do Senhor, em dia, pode ter certeza da sua salvação. Mas se não, cuidado. Misericórdia, pastor. Mas é isso que ele está chamando a atenção. Dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória. Porque o dia está próximo. Ou seja, se converta, se corrija. Larga a mão de fazer coisa errada. Se volte para o Senhor. Está esperando o quê? Não chegou ainda meu dia. Não chegou não? Porque eu acho que o Senhor está às portas. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, se conserte, se volte para o Senhor, se reconcilie com o Senhor. O tempo é hoje, a hora é agora. Nós precisamos, igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não negocia com ninguém, não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra dele é uma só. Necessário vos é nascer de novo. Ele disse isso para quem? Para Nicodemos e para nós também. Vivemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas muita gente que provou o novo do Senhor voltou para as coisas velhas e está lá, feito bocó, iludido, hipnotizado, rezado, possuído pelos prazeres desse mundo, que nós sabemos que vai ficar aí. E é hoje, é agora.
se voltar para o Senhor, Jesus Cristo,